Motociclista morre ao atropelar um animal e ser atingido por uma caminhonete. Um avô de 68 anos é condenado a 14 anos de prisão por abusar da neta, Suzana Vasconcelos. Olha, após um mês, o sistema da prefeitura continua com problemas e prejuízos para os contribuintes são incalculáveis. Corpo de mulher morta a tiros por ex-companheiro em São Paulo será sepultado em Andradas. Ok, Suzana Vasconcelos hoje na bancada do Rotativa no ar, junto comigo, Biagione Neto. Falta o Francisco Artem, nosso jornalista, que hoje teve aí um compromisso, né? Não pôde comparecer aqui à bancada do Rotativa no ar. Então nós vamos aí fazendo o máximo possível, né, para substituir também a presença aqui do jornalista Francisco Artem. Vamos tentar suprir aí a presença dele, mas é difícil. Sim. Realmente faz falta. Esperamos estar aí, né? À altura do nosso jornalista Francisco Artem. Para os ouvintes da Piratininga, 970 kHz, e também para os telespectadores que nos acompanham pela rede Piratininga de comunicação, aí no mundo inteiro, Facebook, YouTube, a Connect TV também, né, que está apresentando aqui o Rotativa no ar. Enfim, para todos vocês, sejam bem-vindos à programação da Piratininga. Suzana, de última hora eu vou acrescentar uma outra manchete aqui que eu acho que é muito importante. Esse alerta à população e um caso de polícia, né? A Polícia Civil investiga aí a venda de atestados médicos falsos por R$20. Isso aqui na cidade mineira de Poços de Caldas, mandado de busca e apreensão ontem na casa de um homem investigado por vender esses atestados para trabalhadores. As investigações começaram há cerca de 2 meses, após algumas denúncias. E segundo a Polícia Civil, representantes da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, denunciaram que empresas estariam questionando a autenticidade destes atestados médicos apresentados pelos trabalhadores para abonar faltas. Na unidade de saúde, os profissionais constataram que grande parte destes atestados eram falsos. A origem dos documentos foi apurada e o investigado foi identificado como morador do bairro Vila Rica. Na casa do suspeito, nós temos aí algumas imagens. A polícia encontrou atestados falsos e equipamentos de informática com os arquivos utilizados na fraude. Aos policiais, né? O sujeito aí confessou, o suspeito confessou que falsificava os atestados e que cobrava R$20 por um dia de licença. Conforme a polícia, alguns trabalhadores que apresentaram atestados falsos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil não disse se o suspeito foi preso ou liberado. A ação foi coordenada aí na 6ª Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas. Agora, lembrar bem, Suzana, que o sujeito que usa desse, vamos dizer assim, atestado falso, né? Esse 171, né, que o pessoal costuma dizer que fez lá, também pode ser condenado aí, sem a menor a pagar dúvida. Todas as multas e também, no caso aí de ser enquadrado, enfim, né? Tudo que a lei tem contra aquele que fez o atestado, quem recebeu também tem, né? Sem dúvida, do mesmo jeito. Aliás, eu estava vendo os documentos todos falsificados com prefeitura do município de Poços de Caldas. Realmente uma impressão aí de que realmente é original, mas que tristeza não ter que se socorrer desse expediente. E quem está junto é coautor, é crime. Sim. Crime de falsidade, falso documento, falsidade, não só essa falsidade ideológica, como também a falsidade a questão da profissão, que não tem absolutamente nada a ver. Ali agora a gente vê um dos atestados. Pois olha lá, Prefeitura Municipal de Poços, Secretaria, enfim, está perfeita. Tá vendo? Olha, SUS ainda junto ali, impressionante.
impressionante, mas quem pagou, o fato dele ter pago, né, por esse atestado já é um crime. A né? tecnologia, infelizmente, ela facilita muito o trabalho aí dos bandidos, né? A gente tem, por exemplo, volta e meia recebendo aí em e-mails, enfim, documentos assim, boletos de bancos com aquele papel timbrado, né? Com o símbolo do banco, né? Perfeito, coisas que antigamente não ocorriam, você precisaria ter acesso, né? Hoje, pela internet, você tem tudo isso nas suas mãos. É impressionante isso. Bom, mas realmente já pelo menos fizeram a denúncia, sim, tomaram as providências o suspeito já foi preso, enfim, né? Tá bom. Pelo menos agora, isso. Do meio policial, onde se envolvem aí os golpistas, e, enfim, aquele que ele acaba prejudicando a população por meio de golpes e outras coisas, a gente passa para as notícias policiais com morte, né? Infelizmente nós tivemos mais uma aqui nas rodovias da região, próximo a Pirassununga, um motociclista. Ele morreu após ter atropelado um cachorro, né? Olha. Ele foi no início da manhã de hoje. Essa notícia é de hoje ainda, após atropelar um cão com uma motocicleta e ser atropelado por uma caminhonete na rodovia Anhanguera, próximo a Pirassununga. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor da moto transitava pela estrada quando atropelou esse cachorro. O impacto levou o motociclista a cair na pista. Enquanto tentava retirar, olha só, hein? Enquanto ele tentava retirar a motocicleta da via, o condutor foi atingido por uma caminhonete. As equipes de resgate foram acionadas e o motociclista foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Pirassununga, onde veio a falecer. Nossa, mas que acidente trágico. Ele foi tentar recuperar a moto, ele teria que tirar. Inclusive há informações, Suzana, de que essa vítima, né, seria um policial militar rodoviário. Então, aquela preocupação com a rodovia, né, de você saber que uma moto ali no meio da rodovia pode causar ainda mais acidentes, ele tentou, certamente já machucado, porque ele caiu da moto, né, com o impacto com o cachorro, ele tentou tirar a moto da rodovia no momento em que a caminhonete o atingiu. Nossa, mas que acidente gravíssimo esse, que tristeza, ainda mais sendo um policial. E mais uma vez a gente lembra a cada um em particular, cada motorista que tem aí o seu dia a dia nas estradas, ou mesmo aquele que vai viajar, lazer, tal, para que manere na velocidade. A gente sabe que há momentos em que mesmo com uma velocidade condizente com o que a rodovia permite, os acidentes acontecem. Mas se você está numa velocidade menor, às vezes você consegue parar e evitar o acidente. Pois até para ter pego esse cachorro, ele realmente estava numa condição que não podia nem ao menos brecar. Sim. Nem ao menos e o motorista da caminhonete também, né? Que se deparou com a vítima, né? Ali já tentando levantar a moto e não conseguiu parar também. Você vê que se você tem uma velocidade condizente com o que manda a pista, né? Aqui na região, se eu não me engano, são 110 km por hora, né? Isso. Agora, se você já passar para 120, 130, como a gente vê muitos casos, aí fica bem mais difícil você parar, né? É uma tristeza, viu? Esse ato, prestem atenção, o fato de estar o cachorro ali diminua a velocidade, era um motivo maior para ele diminuir e ter um pouco mais de precaução, né? Enfim. Suzana, outra notícia de morte que infelizmente a gente tem que conviver no dia a dia aqui, né? No Rotativa com essas notícias, né? O jornalismo tem que passar essas informações envolvendo morte nas estradas, feminicídio. Nós temos aqui mais uma informação: um corpo de uma mulher morta a tiros por esse companheiro em São Paulo, sepultado aqui em Andradas. Jussara Burguês Tonon,
46 anos, esperava um carro de aplicativo quando o ex-companheiro efetuou pelo menos 4 disparos por não aceitar o fim do relacionamento. É aquela velha história, né? O sujeito não quer, ou a companheira não quer, resolve as coisas matando um ao outro. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, né? E agora, com toda essa situação já decidida aí com relação ao feminicídio, prestar mais atenção ainda. Sim. Porque, né, a questão da honra é coisa do passado. Só em novelas. Não tem mais. Então, não tem argumento. Não tem. Porque aí é uma questão de você proteger a vida. Claro. Né? E não a honra. Sim. É a vida. Sim. Se você quer se matar pela honra, aí é um problema seu. É um problema pessoal. Bom, a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Depois de atirar contra a companheira, né? Ele voltou para casa e se trancou. O Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, tentou negociar a rendição, mas o ex-marido da vítima atirou contra si mesmo, né? Cometeu suicídio ali, morrendo no local. Uma pistola 9mm foi apreendida, o corpo de Jussara então foi trazido aqui, sepultado em Andradas, vizinha cidade aqui de São João da Boa Vista, já no sul de Minas Gerais. Essa questão também, né, do armamento, uma pistola 9mm proibida, né, do uso das Forças Armadas, e que inclusive nessa reforma que vem sendo feita aí em relação à liberação de armas, né, e tudo mais, ela está sendo visada porque é uma arma que tem sido encontrada aí entre aqueles que às vezes até se dizem, mas não são, né? Praticantes de tiro ao alvo, colecionadores. Esse é justificativo, é apenas uma desculpa, até porque esse decreto aí do presidente Lula é muito claro. Essas armas, elas estão todas impedidas de ser utilizadas. Sim, essa para uso 9mm pessoal. é uma delas. Principalmente, principalmente, não pode. Se tem em casa. Não pode ter em casa mesmo. Agora, o que tem que se ter em casa, Suzana, é cuidado com aquilo que está quente, está no fogo, está no fogão, está na garrafa. Cozinha é uma coisa muito séria. Garrafa térmica é seríssimo isso. O que aconteceu aí? Qual a história? Uma criança. Teve brincando no fogão? Não, ela foi tomar café, resolveu tomar café e teve queimaduras de 3º grau. Ai, que judiação, Por que tristeza. todo o tórax ela derramou o café quente, né? A dona de casa às vezes quer fazer o café bem quente mesmo, né? Vai lá coando e pondo no fogo, para que ele fique bem quente, né? Todo mundo praticamente quer aquele café, né? Bem quente. Mas não pode deixar ao alcance das crianças. Mas não pode também ficar fervendo, que isso queima. O café, ele já tem o ponto de torra daquilo que foi vendido, não pode queimar mais ainda. Mas que judiação, que situação triste essa da menina, ela se queimou toda. Ela se queimou o tórax, né? Parte toda aqui do tórax aqui, no peito e tal, né? 5 anos de idade. Muito Ao tentar nova. tomar o café, isso aconteceu na tarde desta quarta-feira, foi ontem à tarde, no bairro Chico Xavier, em São José do Rio Pardo. SAMU foi acionado, prestou atendimento, a menina chegou da escola, tentou colocar o café na xícara quando a bebida quente caiu sobre o tórax, causando as queimaduras então, de 2º e 3º graus. Ela foi encaminhada para o pronto-socorro, onde está em observação. Deve ter sentido dores terríveis. Nossa, né? Queimadura de 3º grau é horrível. E você sabe que conforme o tratamento, essas dores elas perduram, porque é muito difícil a dor da queimadura, né? Que é horrível, né? Você passa pomada, você passa... Aqui tem como tratar queimaduras de forma adequada, olha lá. E os cuidados também que você deve ter na cozinha. O que fazer? Lavar com água corrente em temperatura ambiente, se livrar de água gelada ou passar gelo, proteger a queimadura com um pano limpo, utilizar produtos, né, de limpeza, clara de ovo, etc., que isso aí parece que resolve, pasta de dente.
buscar atendimento de saúde e tratar a queimadura em casa. Borra de café, creme dental, tudo isso ajuda. Tá certo. Suzana, eles estão avisando aqui, a hora que você falou de pasta de dente, essas coisas aí... É para não fazer. Eu falei, mas peraí, eu já ouvi dizer que eu falei o sim, depois eu falei o não. O que fazer? Ali são duas colunas, uma para fazer, outra para não fazer. Exatamente, isso. Então, vamos repetir? Vamos repetir agora. Então, vamos lá. O que fazer e o que não fazer. Então, o que não fazer? Lavar com água gelada ou passar gelo? Nunca. Então, o que se deve fazer? Lavar com água corrente em temperatura ambiente. O que não fazer? Utilizar produtos, creme dental, borra de café, clara de ovo, etc. O que se deve fazer? Proteger a queimadura com um pano limpo. O que não se deve fazer? Tratar a queimadura em casa. O que fazer? Buscar atendimento de saúde. Até porque, dependendo da gravidade, é o tipo de tratamento, né? Sim, se é tipo 2, se é 3. E o corpo em chamas, o que fazer? Ficar parado, deitar no chão e rolar. É a melhor forma de você, não tendo ali ninguém que te ajude, né? Tem que fazer... tomar essas atitudes, ou ficar parado, ou então deita no chão, ou então rolar, né? E essas bolhas aí que devem ser tratadas apenas por um profissional de saúde. E as queimaduras devem ser tratadas adequadamente para evitar o agravamento da lesão. E em caso de queimaduras graves, por favor, pessoal, ligar no SAMU 192 ou Corpo de Bombeiros 193. Ok. Suzana, a gente tem aqui agora outras informações em relação, por exemplo, à prefeitura, né? Nós sabemos aí que... Então, o sistema da prefeitura, né? Faz um mês já que não engata. Sim. Que tristeza, Beajone, olha aí. Muito triste isso. Foi idealizado esse sistema, pessoal, para ser bem ágil, bem assertivo. É um novo sistema tributário da prefeitura de São João da Boa Vista. Mas, de qualquer maneira, ainda não conseguiu engrenar. E segue indisponível. E já faz um mês e sem previsão de normatização. Tive notícia de que algumas pessoas foram lá, conseguiram tirar alguma coisa, se atualizar, mas falta uma série de outras. Então, dificilmente dá para completar, né? A administração municipal alegou que a implementação foi concluída, mas a migração de dados mais antigos, né, da antiga plataforma, apresentou problemas para poder inserçar essas informações. E o que aparece é sempre isso. Prezado contribuinte, sistema indisponível. Para mais informações, contate a Prefeitura do município de São João da Boa Vista. Então, na realidade, você não consegue, para poder ter dados referentes a imóveis, segunda via de tributos e taxas, e até mesmo pesquisa no link do cemitério, por exemplo, aparece essa incômoda mensagem exibida, sistema indisponível. Quer dizer, a proprietária da imobiliária J. Leandro, a Joilce Leandro, disse à reportagem que o andamento das atividades diárias tem sido afetada, principalmente na área dela, né? Com relação a clientes, não só a nossa imobiliária, mas como todas as outras, tem enfrentado dificuldades na regularização do imóvel com emissão do ITBI, meu Deus, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Se ela está vendendo um imóvel, ela não vai ter como pagar esse imposto, né? Regularização do habite, aprovação da planta. Isso traz um prejuízo não só para a imobiliária, como para todo mundo em geral, né? Faz um mês que está tentando resolver essa situação, né? Sim. Parece que é um efeito cascata. Agora, né? Isso aí entra ali no setor de imobiliárias, né? Nessa área aí de imóveis e tal. Agora, você imagina em quantos setores não estão sendo afetados, né? Por isso, e de repente, quanto mais tempo demora, vai virando uma bola de neve. Isso aí vai dar muita confusão se continuar desse jeito por muito tempo. Porque, olha só o problema que as imobiliárias estão tendo em relação a esse fato.
Pois Agora, então, em todos os outros setores aí, você imagina quantos não estão passando e cada um lá com o seu problema, né? Então, o Departamento Municipal de Finanças chegou a informar que o serviço de emissão de boletos já estão liberados. Já está liberado. Os contribuintes podem pagar normalmente. Só que, de repente, ele alerta também que os cadastros desatualizados podem ter problemas para a realização do registro. Então, aquilo que venceu em junho e julho, né, ele pode ser realizado sem incidência de juros e multas, mas que alguns serviços podem sofrer alguma lentidão para poder atualizar isso. Então, nesse caso, o que acontece? Tem que estar entrando em contato com a prefeitura para que essa solução ocorra da maior forma possível, o mais rápido possível. Agora tem essa também, o diretor, né? Esse é um recado do diretor Diogo Leonel das Chagas. Tá, agora tem essa também, né? A questão da demora, né? Para você ter aquele serviço que você está querendo ali, né? Que normalmente é rápido. As pessoas, elas no dia a dia, elas vão se acostumando com a tecnologia, com a velocidade, isso, aquilo. De repente, se a velocidade cai, se o acesso está difícil, isso começa a acarretar uma fila de coisas para se fazer, somada àquela fila de quem não consegue obter um documento, de quem não consegue... É o que eu estou dizendo. Vai virar uma bola de neve tal que isso precisa ser resolvido o mais rapidamente possível. Isso aí porque o efeito é um cascata. Problemaço que está se apresentando. Já diria até que é um problemaço, né? Vai ficar maior ainda se não for resolvido. Presta atenção, contribuinte, entre em contato com os outros telefones, faça questionamentos e realmente se previna. E se tiver liberação por conta mesmo, sem imposto, sem multa, sem juros aí, ótimo, faça isso, mas preste atenção. Ô Suzana, para a gente encerrar aqui essa meia hora do Rotativa no ar, nós temos aqui uma notícia que a gente não passou, aliás, duas delas, uma na área policial, que a polícia prendeu na tarde desta quinta-feira um aposentado de 68 anos que estava sendo procurado pela justiça por abusar da neta no bairro Vale do Redentor, São José do Rio Pardo. Os policiais cumpriram aí o mandado de prisão, onde o autor foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime cometido contra a própria neta, né? Ele abusava da menina das mais diferentes formas aí, a gente não precisa entrar em detalhes, né? E o caso teria ocorrido em 2021, durante a pandemia da Covid-19. O apresentado foi conduzido à Delegacia de Polícia de São José do Rio Pardo, depois encaminhado à cadeia de Casa Branca. Então fica aí mais uma triste, impactante notícia envolvendo uma pessoa, aqui no caso até de uma idade um pouco avançada, 68 anos, com a menina de 14 anos. Que tristeza, não pode. Por mais que você veja... neta, e neta avô ainda e neta, por cima. Né? Quer dizer... Por mais que você tenha que ficar noticiando que a legislação hoje já está bastante avançada, que tem que tomar cuidado, que a família tem que observar se está sendo abusado o teu filho na escola, qual é o comportamento dele na casa, e todas as ações e as legislações atualizando para esse crime, e mesmo assim ainda o pessoal arrisca, tem que ser preso mesmo, tem que ter problemas, não vai... Essa é a solução de imediato, né? Ok, e para a gente fechar aqui então, agora sim, essa meia hora do Rotativa, o Francisco Artem fez um comentário aqui. Aliás, já há alguns dias ele vinha comentando sobre o promotor de justiça Donizete Tavares Moraes Oliveira, dizendo aqui, afirmando, né, que por uma opção pessoal deixa de responder pelas atribuições da 2ª Promotoria de Justiça aqui em São João da Boa Vista, assumindo o cargo do 1º Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor na capital paulista. Ele optou
por completar aí 32 anos como titular da 2ª Promotoria. Considera haver chegado o momento de abrir espaço para renovação no comando da promotoria, de forma a permitir que ele, que o colega, né, que venha assumir aí o posto que ele tinha, com novas ideias, nova visão. Aí está o promotor Donizete, né, doutor Donizete, como é conhecido aqui em São João da Boa Vista. Enfim, deixando aqui a cidade para ir aí para outros compromissos, como o primeiro promotor de Justiça de Defesa do Consumidor na capital paulista. Eu só queria acrescentar que essas informações, assim bem como em relação da prefeitura aí, falando sobre a questão do sistema, né, não engatar de forma alguma, nós pegamos aqui do Jornal Município e passamos aqui para o ouvinte da Piratininga. Ok? Ok. E você sabe que o Dr. Donizete também é nosso colega lá na Academia de Letras há anos. Ele continua, vai ficar. É um excelente, um imortal, um excelente escritor. Ele é uma grande figura, muito interessante, muito mesmo. Certo. Mas vai estar, mas pelo menos nas reuniões a gente vai poder encontrá-lo. De qualquer forma, essa ida a São Paulo, Beljone, normalmente na carreira é bem interessante fazer os últimos anos na o Arthur, inclusive, comentou um pouco sobre isso. Você tem mais, por conta até da carreira, né, e do sistema na carreira, você finaliza. A aposentadoria, né? É bem melhor, que pelo próprio sistema é assim mesmo que funciona. Sim. Mas estou feliz, sempre foi um grande companheiro, parceiro, um excelente promotor. Na área da saúde sempre foi bastante eficiente nas suas soluções, ajudou bastante na Santa Casa, me lembro como se fosse hoje, estando lá na Unify. Ele sempre teve uma posição bastante correta, coerente e bastante efetivo e eficiente. Muito bom mesmo. Um grande abraço e obrigada por todo esse trabalho aí e a atenção que teve na cidade de São João da Boa Vista. Tá certo. Suzana, quero agradecer a sua participação aqui, ajudando a gente a levar o Rotativa de hoje, né? Já que no próximo bloco nós vamos ter uma entrevista. Pois é. A gente agradece aí você que junto comigo dividiu aqui as informações na falta do nosso amigo jornalista Francisco Artem, que amanhã estará de volta e nós vamos dividir em 3 mais uma vez as notícias do Rotativa. Perfeito. Faltaram várias notícias que a gente vai amanhã estar aí mais completo ainda. Bastante novidades, né? Tá e certo. Agora, então, vamos por intervalo. Tá Eu certo, agradeço, então, você pelo convite aqui. Estamos à disposição. Tá certo. Obrigado, Suzana. Um abraço a todos, então. Tá certo. A gente vai para o intervalinho, Rodrigo, e voltamos já já. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. A gente segue para a reta final aqui do Rotativa no Ar, trazendo um entrevistado que muita gente já sente aquela afeição, né? Pelas músicas, pela voz, pelas apresentações aí que já fez, o nosso amigo Nogara. Nogara, eu perguntei o teu nome completo, mas acabei esquecendo qual é que é. É Fábio Mourão Nogara. Fábio Mourão Nogara, é que a gente acaba conhecendo por Nogara, né? É verdade. Então é o nome que ficou aí, vamos dizer assim, o nome artístico, né? Nogara que tem se apresentado, parece que deu uma pausa aí durante um tempo. Queria que você dissesse pra gente, lá no comecinho, como é que foi, depois por que deu essa pausa, Nogara? Ó, eu canto em shows profissionalmente desde 2015. Sei. Quando o jornal Município me chamou para aqueles eventos que eles faziam, né? De comemoração ao jornal. Ah, me lembro. E comecei lá com a Célia Bertoldo, com a convite dela, e depois não parei mais. Então eu cheguei, inclusive, eu e a Silvia Ferrante, a estrear o Teatro Estação das Artes. Um show lá em 2017, se eu não me engano. E desde então eu não parei mais, e o último show que eu fiz foi em 2019, antes da pandemia, tudo. Sim. No Teatro Municipal, foi um show muito bonito, tudo. E agora sim que eu tô retomando, nesse tempo eu gravei bastante, produzi bastante coisa de música, mas eu sinto falta de estar nos palcos, e agora, sábado, dia 5, eu vou conseguir retornar isso. É o primeiro show depois da pandemia, depois de 2019, não, cara? É o que você show. faz? É. Tá certo. E aí, nesse período de 2019 para cá, você veio trabalhando nessa área de que forma? Então eu passei, desde 2020, eu lancei meu primeiro álbum, que chama Mosaico. Passei a gravar profissionalmente, né? Que até então eu só tinha publicado alguns trabalhos em rede social. E agora eu consegui... Inclusive, esse ano eu tô lançando meu segundo álbum, que chama Solitude. E foi um período muito bom, né? Eu consegui gerar bastante conteúdo e ficar mais conhecido, pelo menos nas plataformas digitais, essas coisas, me deu uma visibilidade muito boa. Tá, pra pessoa que ainda não te conhece ou que conhece e quer ter acesso às suas músicas aí, você falou que tá lançando o segundo álbum. Isso. O primeiro álbum, onde que a pessoa pode encontrar? O primeiro álbum tá disponível em todas as plataformas digitais. Então, desde Spotify, YouTube... Ah, que bacana. Deezer, Apple Music. Também eu publiquei nas minhas redes sociais. E o segundo álbum que eu tô lançando, já lancei 2 músicas esse ano. Agora, em agosto ou setembro, eu já lanço a terceira, e depois tem mais uma, até o final do ano. Mas também já está disponível em todas as plataformas digitais. Tá certo. Não é álbum físico, né? É digital. Você é de São João da Boa Vista. Sou nascido aqui. Mais um talento aqui, então, do nosso celeiro de artistas, né? Que São João tem aí. É verdade. No mundo das artes, aí, muita gente famosa, né? Como cantores, instrumentistas, compositores, né? Então o Nogara é mais um desses. Tem composto música, tem gravado músicas de outros artistas.
O estilo que você prefere, qual é, Nogara? Eu gosto sempre gostei, né, na verdade, de música brasileira. Então, música brasileira. MPB sempre foi o meu campo, assim. E o primeiro álbum, ele é inteiro autoral. Esse segundo, ele tem algumas músicas minhas e outras músicas de outros artistas. Inclusive, Chico César, eu regravei Paulinho Mosca e outros trabalhos que eu já tinha lançado, não como álbum, mas como single, que é por exemplo, Onde Anda Você, de Vinícius de Moraes. Então, eu já tinha regravado outros trabalhos, mas sempre na MPB, nunca fora disso. Tá, os seus preferidos aí que você senta pra ouvir, quais são? Eu gosto muito de ouvir Mônica Salmazo, ela tem trabalhos muito bons, Milton Nascimento, Ivan Lins, Marisa Monte, tem vários aí que eu certo, gosto. É MPB pura mesmo. É né? mesmo. Tá. Bom, você começou a história de cantor, você falou que foi num daqueles eventos, né? Do município, o aniversário do jornal tal, sempre teve aí uma comemoração muito grande. E aquela época, quando você começou, você partiu para ser cantor de que forma? O que te levou a essa carreira? Alguém disse que você cantava bem? Você viu que teria como abraçar essa carreira? Como é que foi isso? Pois é, eu não me lembro de não fazer isso. Então, apesar de eu usar o sobrenome Nogara, Mourão vem da família do maestro Mourão. Então, meu bisavô e meu avô eram maestros, né, da orquestra, de fanfarra, exatamente. Tudo mais, né? Então, o sangue artístico vem da família Mourão, apesar de eu não usar esse sobrenome. Tá. Então, eu cresci numa família de músicos de várias gerações. Minha mãe é pianista, meu irmão mais velho é pianista. Puxa vida. Meu irmão do meio também, ele não tem como fugir. Não tem como fugir, né? Então, assim, desde criança eu sempre cantei, sempre participei de coral da igreja, essas coisas. Então, quando surgiu a primeira oportunidade de me apresentar profissionalmente, eu agarrei e gostei demais, assim. Foi um caminho que eu passei a trilhar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18, 19 18, anos. 19 anos, tá. E foi um processo assim, de amadurecimento, me formei em outra área, mas nunca abandonei a música. E agora, mais ainda, eu tô bem focado na música. Certo. Você não seguiu aquela linha dos barzinhos, essas coisas? Você não quis? Não, eu não sei, eu acho que eu não sei cantar com a atenção em outra coisa, sabe? Sei. Então eu imagino que... Você tem que estar bem concentrado. Eu tenho que estar concentrado e as pessoas também. Então, por isso que pra mim teatro fez muito mais sentido. Então eu sempre me apresentei em teatros ou espaços culturais específicos disso. Assim, nunca com outra coisa acontecendo ao mesmo tempo, alguém comendo na minha frente, sei lá. Mas, a não ser que fosse um projeto legal disso, né? Igual em São Paulo tem vários, né? Que são Blue Note, né? Casa de Francisca, tem vários lugares que são... Que a música faz parte do ambiente, não tá ali como um enfeite, assim. A gente até não sabe como que esses cantores, né? Da noite, às vezes conseguem, né? Fazer o que fazem, né? Pois é. Eu lembro uma vez que eu estava numa pizzaria, não esqueço mais isso, né? E ali o cantor conjunto ali, tocando tal, próximo a uma janela, e começou a chover, rapaz. A janela estava aberta e não fechava. E você acredita que eles cantando, eles começaram a afastar uma coisa daqui, outra de lá, e cantando. Falei, como é que consegue fazer um negócio desse? Eu não consigo. Você já fala, dá licença. Não preciso de... Não, mas é uma coisa. Músico, a gente tá também acostumado a lidar com isso, né? Mas por isso que eu prefiro um ambiente controlado e que eu consiga controlar alguma coisa, né? Então eu chamo os músicos que eu quero, eu chamo a equipe que eu quero. E pra mim o teatro eu consigo ter um pouco mais desse controle. Não vai chover dentro do teatro. Não vai chover dentro do teatro, é isso aí. Agora, falando nisso, esse próximo show, né, que você vai em que você vai se apresentar, você tem como passar pra gente aí como vai ser, um conjunto, o dia também, claro, né, a hora, onde vai ser. Bom, então o show vai acontecer no sábado agora, dia 5 de agosto, a partir das 20 horas no Teatro Municipal. A gente já está vendendo ingresso
Casa do Papel, nas 3 lojas. Tá. Os antecipados pagam meia entrada, então, e muita gente já foi, até faço pedido para que o pessoal corra mesmo para garantir seu lugar. Sim. E o show tá muito bonito, tá Onde vai ser? no Teatro Municipal. No teatro tem limite de... Isso, acho que são 700 700 lugares. né? Já foram bastante ingressos, então é melhor correr mesmo. E a formação que eu fiz esse ano de show, eu tô cantando junto com o Gustavo Mérida no piano que bacana. e o Henrique Borges fazendo sopro pra mim, que é flauta transversal e saxofone. São feras aqui de São João da Boa Vista. 2 hein? talentos incríveis que já me acompanham há bastante tempo. E tá um show muito bonito com MPB pura, desde Milton Nascimento, Marisa Monte, Vinícius de Moraes, tudo que eu já falei aqui tá incluso nesse show. E vai começar às 8 horas da noite a bilheteria no teatro, né? Para entrar e retirar ingressos, caso alguém não tenha pego antes, a partir das 7 da noite. Tá. Agora, em relação à gravação de um CD, um DVD, você tem planos? Como é que tá isso aí? Pois é, então esse ano o meu foco é lançar o 2º álbum, mas inteiro digital. Eu não sei, as pessoas nem me pedem mais álbum físico hoje, viu, Bejo? Porque você tem um já. Agora você tá lançando o segundo. O segundo, Certo. que é um EP também, que são Tá. vai ter 4 ou 5 músicas. Uhum. Mas nunca lancei fisicamente isso, não Sim. sei. Acho que as pessoas ouvem mais pelo celular, pelo YouTube hoje, né? Sim. E pelo menos é assim que eu consumo música hoje. Ou se não, Acho que assistindo. a grande maioria. A grande né? maioria, assim, nem me pedem, na verdade, álbum físico. Então não tenho nenhum problema em relação a isso. Aham. Mas continuo produzindo bastante para rede social. É uma coisa que tem funcionado muito para mim. Eu consigo rentabilizar e monetizar isso em todas as plataformas que eu tenho hoje. E tô cada dia mais conhecido, assim, felizmente. Assim. Sim. E pelo menos para mim tá dando certo dessa forma. Que legal, que bacana. E esse show eu pretendo também levar para outros lugares. É uma formação que dá para levar para São Paulo. Eu morei em São Paulo também há alguns anos e me pedem muito show lá. Tenho muito seguidor de lá. Então eu acho que é um show que eu tô estreando em São João, mas que eu espero viajar com ele para algum lugar. Tá, você falou que é no próximo dia? Dia 5 de Dia agosto. 5, né? Sábado agora. Tá certo. É sábado Depois agora de amanhã. já. Então tá certo. A gente torce aí, claro, para que você obtenha cada vez mais sucesso e seja aí mais um expoente, né, da música de São João da Boa Vista. Nossos aplausos. E que seja assim como tantos outros, né, que levaram o nome de São João da Boa Vista aí para outras fronteiras, né, que passaram fronteiras aí, levando o nome de São João da Boa Vista. Obrigado pelo espaço aqui da Rádio Piratininga. Obrigado, Biagione. E eu espero que eu consiga, né, atender tudo isso, porque São João foi onde tudo começou e onde eu tenho o maior número de pessoas que me seguem, que me acompanham e que há muito tempo sonham esse sonho comigo. Então eu agradeço demais. Tá certo. E a gente fica contente também, né, do pessoal que tá com você também, ser de São João da Boa Vista, né? Quer dizer, é um pessoal aí que vai todo crescendo juntos, né? Conquistando, né, vitórias juntos. Nossa, aí, a gente tem músicos incríveis aqui, Sim. né? O Gustavo Mérida mesmo é super reconhecido e premiado, inclusive. Uhum. E o Henrique Borges também, e tocam pelo estado inteiro, pelo país, né? Assim. Tá. E é muito bom ter eles nascidos aqui e que estão aqui até hoje, dão aula e trabalham com música, vivem disso. É um orgulho pra gente mesmo. A gente sempre vê eles também em assim, estudos, né? Ensinando, né, as pessoas, tal, o Mérida, né, e outros aí. Você fez algum curso com alguns deles ou com outros? Você fez algum curso de música, canto, aula? Fiz. Eu comecei a estudar música com 9 anos de idade e eu estudei canto depois, na época no CLAC. Tinha um professor muito bom chamado Rodrigo, Sim. que ele não era daqui, acho que ele era de Poços, se eu não me engano. E foi muito bom porque eu tava voz de criança, então eu aprendi a controlar minha voz. Depois, mais tarde, na adolescência, eu fiz um curso, também um workshop com o Zezinho Só. E que também foi incrível, assim, ele me abriu muita coisa pra voz, assim. E depois eu acabei aprendendo a me ouvir, né? Quem não ouve não canta. E não que eu tenha uma técnica minha própria de fazer as coisas, porque eu não sei ensinar nada, né? Não tenho um método. Mas eu aprendi a me ouvir e a entender o que eu gosto ou não na minha voz. E tenho um cuidado muito grande com ela. Uhum.
Tem que ter cuidado realmente, né? Porque senão acaba aí no dia do show deixando a desejar, porque ficou rouco, aquela coisa toda, né? Bom, ô Nogara, agradecer enormemente aí você ter disponibilizado do teu tempo para vir para cá, para bater esse papo gostoso que a gente teve aqui sobre a música que nos remeteu aí aquelas estrelas, né, que São João da Boa Vista já teve na música. Vem tendo, você falou em Silvia Ferrante, Zezinho só, esse quando solta a voz é um vozeirão, né, aquela coisa toda. Também o Mérida, enfim, todo esse pessoal aí a gente lembrou aqui nesse nosso bate-papo. Te agradeço muito por isso. Não, imagina, eu que agradeço o espaço que vocês estão dando. Daqui eu já vou sair correndo pro teatro para montar algumas coisas. Mas eu que agradeço o tempo seu aí da Rotativa para eu estar divulgando meu show. Obrigado. Tá certo, muito obrigado. Excepcional show no sábado, a gente tá torcendo aqui para você, tá bom? Muito obrigado, gente. Tá certo. A gente vai pro intervalinho. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca, e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutos para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Nós temos aqui mais algumas notícias, inclusive na área policial, viu, Rodrigo Oliveira? Uma delas é de trabalhadores, mais uma vez, em situação análoga à escravidão, aqui no sul de Minas Gerais. O negócio aqui tá feio, gente. A coisa aqui não tá fácil, não. Operação conjunta aí de auditores fiscais do Ministério do Trabalho, Emprego e também da Polícia Rodoviária Federal resgatou 6 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Campestre. Se não me engano, ali por perto foram
outras ocorrências como essa. De acordo com a Polícia Federal, né? Os trabalhadores estavam em uma fazenda de café. Eles foram encontrados no dia 19 de julho, mas as informações só foram divulgadas nesta semana. Ainda conforme a polícia, eles teriam vindo para a região das cidades de Berilo e Vargem da Lapa, região norte do Brasil, né? Também do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Estariam em Campestre há cerca de um mês, trabalhando na colheita de café, e o empregador não teria feito o pagamento do salário de junho. Além disso, e aí começa a história, né? Dívidas em mercados, dívidas para o próprio empresário aí no caso, se é que se pode chamar um sujeito desse de empresário, né? Empresaria o quê? Né? A tristeza, né? A empresaria, o mal aí, né? No caso, para quem é contratado para trabalhar em sua empresa, é isso, né? Eles foram alojados em uma casa com condições bastante precárias. Você pode ver aí algumas imagens em relação a essas informações que nós estamos passando aqui, e não recebiam condições adequadas de trabalho, nem mesmo equipamentos de proteção. Eu não sei bem o que é isso, mas aqui fala que nem mesmo o óleo usado nas derriçadeiras, deve ser equipamento para a panha do café, né? Era fornecido e os próprios trabalhadores tinham que comprá-lo. Olha só a situação em que chega, né? Aqui no caso, né, uma fazenda de café, sei lá, uma propriedade, vamos pôr assim, uma propriedade onde se planta, se colhe, que nós temos aqui no sul de Minas, sendo responsável por mais um caso de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Aí a polícia chegou, né, e fez com que os trabalhadores fossem pagos, ressarcidos aí, né, daquilo que deviam, e retornariam às suas residências aí, né, de forma que eles pagassem tudo que poderiam ali, terem deixado de dívida, devido também, né, a não terem recebido o salário, e voltassem para suas casas, né? E o sujeito aí vai responder agora por essa acusação, né? Denúncias de casos de trabalho análogo à escravidão podem ser feitas pelo Disque Direitos Humanos através do número 100, ok? Bom, faltando 4 minutinhos para momentos finais aqui do Rotativa no Ar, nós temos aqui duas informações importantes, uma ainda dentro do setor policial, violência escolar, mais precisamente, né, Rodrigo? E uma matéria aqui do Norberto Notari, falando sobre sistemas de monitoramentos instalados aí para conter, né, a violência escolar. Nós vamos saber um pouco mais sobre isso, então, nesta reportagem do Norberto Notari, quando faltam 4 minutos para 1h. O presidente da República sancionou uma lei que cria o acompanhamento em relação à violência escolar. Decisão de Luiz Inácio Lula da Silva foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O Sistema Nacional para esse monitoramento contará com um disque denúncia para relatar ocorrências. A ação será responsável por mapear situações e prestar apoio a instituições de ensino consideradas violentas. Além disso, a medida propõe criação de programas educacionais para a formação da cultura de paz. O Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas também vai prestar apoio psicossocial às vítimas. Além de estabelecer a criação de um disque denúncia, os relatos de casos ou situações de risco poderão ser feitos por outros canais, como pela internet. No caso dos telefonemas, as ligações serão gratuitas e funcionarão em todo o país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Tá, então, uma boa notícia, principalmente aí para
claro, né? As crianças, os alunos, os estudantes, mas também para professores, pais de alunos, então, que volta e meia se veem aí com algumas situações de risco, quando não, né? Situações, informações que chegam para a gente aqui de tragédias cometidas nas escolas. É um investimento mais do que necessário. A outra informação que nós temos aqui para encerrar, quando faltam 2 minutos só para uma, também pode ser vista como um caso de polícia, né? Os juros no Brasil, que coisa absurda, né? E agora, depois de tanta polêmica, baixa ou não os juros, existem aqueles que acham que não deve baixar. Meu Deus do céu, né? Tanto que pela primeira vez, após 3 anos, tantas polêmicas, tá? O Copom resolve reduzir a taxa de juros aí pela primeira vez, como se nesses 3 anos o Brasil tivesse nadando de braçada na economia, né? Todo mundo tivesse aí, meu Deus do céu. Vamos lá, informação, Rodrigo, com Alain Barbosa, quando são 12h59. Depois de tantas cobranças do governo Lula e de outros agentes políticos e econômicos, o Comitê de Política Monetária, o Copom, cortou a taxa Selic em 0,5%, saindo de 13,75% para 13,35%. O placar foi apertado, 5-4, mas uniu votos do presidente do Banco Central, Campos Neto, e 2 indicados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino. E o Copom sinalizou que haverá mais um corte de 0,5% em setembro. Segundo o colegiado, a previsão inflacionária possibilita os cortes. Este ano, o indicador deve ficar em 4,9%, 3,4% em 2024 e 3% em 2025. A redução da Selic é a primeira desde agosto de 2020, quando a taxa era de 2%. Depois disso, foram 12 aumentos consecutivos até alcançar 13,75%. Mesmo com a redução para 13,35%, a Selic brasileira é uma das mais altas do mundo. A resistência do Banco Central em baixar a taxa de juros foi mais uma vez alvo de críticas do presidente Lula nesta quarta-feira. Em entrevista a jornalistas estrangeiros pela manhã, ele disse que Roberto Campos Neto não entende de Brasil e não entende de povo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Alain Barbosa, obrigado contigo. A gente encerra o Rotativa no Ar, edição desta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023, para voltarmos amanhã a partir das 11 horas com mais uma edição do nosso noticiário, tanto pelos 970 kHz da querida e tradicional Rádio Piratininga, a rádio de São João da Boa Vista e para toda a região, quanto para a rede Piratininga de comunicação, aí o mundo ouvindo a Piratininga, ouvindo São João da Boa Vista e pela internet, nas redes sociais, YouTube, Facebook, o aplicativo da Piratininga. De volta amanhã com o jornalista Francisco Artem, a Suzana Vasconcelos, que nos acompanhou aqui também, e o Rodrigo Oliveira, né, Rodrigo Oliveira, que também participa com a gente aqui, não só no áudio, na mesa de som, mas também como cinegrafista do Rotativo no Ar. Obrigado, Rodrigo, obrigado a você que esteve conosco até agora e até amanhã às 11 horas. Tchau, tchau.